dia. Reverenda, permissão? Já passou das 9 já. Bem ou bem mal? É isso aí. Porque se estiver bem e mal, aqui é o lugar de tratamento. Aqui tem a presença do Espírito Santo de Deus. Chega de colocar metiolate, né, que era colocado. Dava mais pavor do que a própria ferida. Mas graças a Deus, tem o Espírito Santo de Deus que vem tratar de verdade e cicatrizar essa ferida. Então, em nome de Jesus, eu te convido a se colocar de pé para a gente estar dando início a mais essa escola bíblica dominical. Quero agradecer a mais esse convite da reverenda Luiana. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe nossos pastores. Deus abençoe a cada professor nesta manhã, a cada aluno, em nome de Jesus, as nossas vidas. A você em casa, Deus te abençoe, irmã Marluce. Continuamos em oração. Em nome de Jesus, Deus abençoe, irmã Graça, irmã Lúcia, pastor Rodrigo. Glória a Deus, Deus abençoe. Deus é bom, né? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, você de repente que se sente que Deus deveria estar acrescentando algo na sua vida para você caminhar melhor, ou retirar algo para você também caminhar melhor na presença dEle. Eu quero estar deixando um versículo bíblico para a nossa meditação. 2 Coríntios 12, 9 vai nos dizer assim, ó: a minha graça te basta. O favor imerecido de Deus nos basta. E o que for necessário nos ser acrescentado, com toda certeza, o Senhor nos acrescentará. A nossa parte é o ID. Foi liberada uma palavra sobre nossas vidas. O ano de avançar. O mês de fé para avançar. Nós precisamos ter tomado posse disso, amém? Então você pode aplaudir ao Senhor, já está glorificando a Ele. Em nome de Jesus. Glórias ao teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor. Então eu te convido nesse momento a estarmos orando. Você vai estar apresentando, de repente, a causa que, se porventura te incomoda, vamos estar apresentando a Deus, que é uma escola bíblica, mas é uma escola bíblica também na presença do Senhor. Deus não deixa de atuar, porque vamos estar estudando a sua palavra. Ele já está atuando, crescendo na graça e no conhecimento. Então, se você tem algo para estar apresentando ao Senhor, seu ou de um familiar seu, esteja apresentando agora, seja qual for a causa aos seus olhos, mesmo que pareça impossível, nós temos o Deus do impossível, amém? Então, Senhor, Deus e Pai, te damos graças, ó Pai, por mais esta manhã, ó Deus, manhã de gratidão, manhã de renovo, manhã de reconciliação, manhã também de perdão, ó Pai, de alívio no coração, de alívio na consciência, ó Pai, porque a Tua graça nos basta. Essa é a Tua palavra também, ó Pai. Ó Deus, sabendo que no mundo teríamos aflições, porque isso foi falado, mas não posso também deixar de dizer que o Senhor nos disse: tende bom ânimo, porque eu venci. Além de ter o ânimo, é preciso ter o bom ânimo. Que a gente tenha esse bom ânimo que vem da parte de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Cura a ferida, trata os corações, a mente, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Que nada venha, ó Pai, tentar roubar essa comunhão, ó Deus, que o Senhor sempre quis e quer ter conosco, ó Deus.
Em nome de Jesus, ó Pai, te glorificamos, ó Deus, porque temos recebido notícias, ó Pai, ó Deus, de melhoras de saúde, ó Pai, por quem vínhamos orando, ó Pai, e por isso também somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor jamais nos abandonará, Pai. A Tua palavra mesmo diz que aqueles que vêm a Ti, ó Pai, de maneira alguma o Senhor os lançará fora, Pai. Muito obrigado por esse tão grande amor imensurável, ó Pai, que somos gratos a Ti, ao ponto de entregar por nossas vidas o Seu único e amado Filho, ó Pai, para que nós, em Ti, tivéssemos vida e vida em abundância, Pai. É essa vida, ó Pai, que desejamos ter sempre, em todos os momentos, ó Pai. Vida e vida em abundância, ó Pai. Ó Deus, porque o Teu fardo é leve, ó Pai. Ó Deus. Ah, Pai, encontrando a Ti, encontraremos descanso para nossas almas. Ó Pai, é que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode estar sentando mais uma vez. Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu te convido para a gente estar lendo, para a gente estar entrando nesse estudo de hoje. Nós vamos estar lendo Mateus capítulo 7. 2 versículos desse capítulo. É o 28 e o 29. Para poder compartilhar aqui o versículo? Oi? Tudo bem. Deus abençoe. Então eu vou estar lendo aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Amém? Todos encontraram? Mateus 7, 28 e 29. Tem por subtítulo O Fim do Sermão do Monte. E Jesus está dizendo assim, ó. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as que foram pronunciadas lá no Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Até aí. Só um instantinho aqui, por favor. Com a pastora Luiana, nós vimos do nascimento de Jesus até o seu início ministerial aqui na terra, com os seus 30 anos de idade. Então, para quem pensa que Jesus teve uma vida oculta, que não sabemos, não é relatado, mas a própria palavra nos revela isso. Ele foi encontrado com 12 anos, aonde? No templo. No templo. E a gente vai ver que era no templo também que se aprendia sobre Deus, se aprendia a comunhão, a adorar a Deus. Era no templo também que se ensinava às pessoas. E Jesus foi visto lá. Eu acredito que cresceu também lá. E depois a gente viu, né, acho que já comigo, sobre onde Jesus nasceu, a cidade que ele nasceu. E quando ele inicia o seu ministério propriamente dito, aí sim ele trouxe surpresa para os seus concidadãos ali, né? Ué, mas não é esse o filho do carpinteiro? Não estão entre nós os seus irmãos, as suas irmãs, os seus pais? Então, vocês vejam que a partir dali trouxe uma surpresa. Então, Jesus tinha uma vida comum em sociedade com as pessoas da sua época. Não era diferente, mas ele fazia a diferença. Porque quando ele começa a falar, a gente viu aqui em Mateus 7, 28 e 29, que a multidão ficou maravilhada com as palavras dele,
porque ele ensinava como quem tem autoridade. Esse pode falar. Ó, como é bom, né, se ouvir isso. Esse pode falar. Esse pode escrever o que ele está falando, né? A sua vida já dizia tudo isso que ele está falando. Como é bom isso. Então, agora eu gostaria de abrir um breve parênteses aqui sobre essa questão de, às vezes, você não se sentir digno de fazer a obra de Deus. Você se acha tão pecador, acha que tem tanta coisa para consertar na sua vida. Uma vez eu li uma frase que dizia assim, ó, Deus usa as pessoas imperfeitas porque não tem outro tipo de pessoa. Então, que a gente venha refletir sobre isso, porque quem nos concede a sua graça é Deus. Como foi falado no início, a minha graça te basta. Vá e não peques mais. Uma vez, no início do seminário, foi criada uma escala de pregação. E eu fui encabeçar aquela lista. Vai começar por você. E a minha perna tremeu e eu não me achava digno de ir à frente ali, de falar de Jesus. Como que aquilo me preocupou? E eu não sabia nem o que eu vou falar. E eu pensava em tantas coisas e não concretizava nada. E eu tive um sonho. E eu gostaria de estar compartilhando. Eu sonhei que eu entrava num salão muito grande. E esse salão era composto por vários armários. Quem já trabalhou aí em empresa, né? Na época eu era metalúrgico, no quartel também tinha esses armários. É os armários pessoal, você guarda suas coisas ali e põe um cadeado. E eu entrei nesse salão e contemplei diversos armários, ocupando todas as paredes daquele salão. E eu reparei que todos eles estavam com cadeados, trancados, e havia um nome em cada armário. E eu olhei e ouvi uma voz. Dizia assim, ó, escolhe um e abre. E eu respondi, não posso fazer isso. Isso é violação, é um crime que eu vou cometer, eu não posso fazer isso. E a voz me respondeu, eu tenho a chave de cada um deles. Abra e olha dentro de cada um. E eu não fui, eu acordei. Contei o meu sonho para minha esposa. A minha esposa falou assim, tem certeza que você não olhou nenhumzinho? Falei, não posso fazer isso. É Deus. Então Deus quis mostrar ali, eu acredito, que é Ele quem nos perdoa. É Ele quem nos purifica, a cada um de nós. É Ele quem nos lavou. E Apocalipse vai dizer, bem-aventurado aqueles que lavam, não aqueles que lavaram, mas aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. É para a gente estar sempre dependendo do Senhor. Caiu aqui, levanta porque Cristo é contigo. Em nome de Jesus, só não para, não desista. Tua bênção pode estar mais perto do que você imagina. Então foi assim, e só para concluir esse testemunho do seminário, já faltava acho que 1 ou 2 dias para a gente ir para a aula, e eu ainda não tinha separado nada para falar lá no seminário, nessa pregação. E eu sentei para almoçar, como de costume, com a minha família, oramos, e o meu filho olhou para mim, o Heitor, na época ele era bem pequenininho, novinho, e ele falou, pai, o que mais que tem evoluído? Eu olhei para ele e respondi, acho que o videogame, filho. Aí ele, não, pai. Eu falei, então o celular? Ele, não, pai. Tudo isso
é só uma ferramenta. É só uma ferramenta. O que mais tem evoluído, na verdade, é a comunicação. Comunicação. E, na verdade, também é o que mais tem falhado, é a comunicação. Então, às vezes, você tem alguém do seu lado que não está bem, né? Na época do quartel, nós tínhamos um oficial que ele falava, olha nos olhos da pessoa, passa devagarzinho com a viatura e olha nos olhos do atendente da loja. Porque, às vezes, tem um criminoso ali atrás do balcão com uma arma encostada na cintura dela, escondido. E os olhos dela vão dizer isso. Então, os olhos são a lâmpada do corpo. Ele também diz, os médicos também descobriram isso, que os olhos dizem muitas coisas. Então, olha para o seu irmão, perceba o seu irmão do seu lado, né? Até um abraço tem bastante efeito. E quando meu filho me disse aquilo, foi como uma luz tivesse acendido. E eu falei, dá licença um instantinho. Corri no nosso quarto, dobrei meu joelho e orei ao Senhor. E naquele mesmo instante, veio uma palavra de gratidão ao meu coração. Está agradecendo a Deus pela vida, pela misericórdia. E eu fui levado ao Salmo, me parece que de número 116, versículo 12, né? Que ele faz uma pergunta, né? Que darei eu ao Senhor? E eu acho maravilhoso, porque Deus, ele faz a pergunta, mas é uma pergunta retórica. Nós, se analisarmos, nós já temos a resposta. É que às vezes as aflições são grandes e a gente vai esquecendo, sobrepõe isso. Quantas vezes Jesus disse, né, se creres verás a glória, né, e tal, coisa e tal. E mesmo assim, se tu tivesses aqui, né, lá na ressurreição de Lázaro. Mas eu não te disse. Quantas vezes Deus já falou com a gente, né? Tem de bom ânimo, eu venci, né? A paz que excede todo entendimento. Olha só, e a gente lê, a gente ouve, mas em determinados momentos da nossa vida parece que dá um apagão e a gente esquece de tudo isso. Então, por isso é preciso a gente estar antenado ao lado do irmão que a gente está sentado. Perceber melhor o irmão, tá? Em nome de Jesus. Eu acordei com essa palavra no meu coração e eu vi que tem a ver com esse nosso estudo hoje. Porque ele vai falar a vida do rabino, né? E a gente vai ver o significado. E a gente vai ver que tudo tem tudo a ver. E eu orei, fui para o seminário. E eu pedi também que cantasse aquele louvor, né? Te agradeço por me libertar e salvar. Olha, quando a gente se coloca à disposição do Espírito Santo de Deus, é Ele quem enche o nosso coração. A nossa parte é simplesmente se colocar à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Só um momentinho, igreja. Então é assim. Está na Bíblia também. Abra a tua boca, né? E a boca vai falar do quê? O coração está cheio. Se teu coração estiver cheio de mágoa, o que você vai passar para a pessoa? Como você vai discipular alguém se você está irado, se você está sem paz? Vamos para o shopping? Essa é a saída? Agora a gente tem um shopping do lado aí, ó. Cuidado com isso. Porque às vezes um dos escapes
para a ansiedade é querer comer e come sem parar. Então, cuidado com isso. A melhor opção continua sendo ir para os pés do Senhor. Assim como fez Ana, né? Por ser praticamente afrontada diariamente pelo fato de não poder ter filho, não poder dar um filho ao seu esposo. E Penina, por poder gerar filhos, com isso ela esnobava Ana. E a cada ano aquilo se agravava, porque existia uma determinada ação que os judeus deveriam fazer, de levar seus filhos a Jerusalém, pelo menos 3 vezes no ano, o filho homem, para ir adorar o Senhor. E Ana, sempre que chegava essa época, a sua dor se agravava. Se agravava, aumentava mais ainda. Mas ela fez a coisa certa. Ela foi falar com quem? Com Deus. Ao ponto de nem sair palavras de sua boca, só a boca se mexia. E ela foi confundida com alguém já embriagada. E foi confundida pelo próprio sumo sacerdote ali, o sacerdote. E ela disse, não, muito pelo contrário, eu estou a derramar a minha alma aos pés do Senhor. Então esse, com toda certeza, é o melhor lugar. Então a gente deu uma recapitulada no que a pastora Luiana falou, e o que eu disse foi um pouco sobre o local que Jesus vivia, a cidade que ele vivia, a casa que ele vivia, e a gente chegou à seguinte conclusão, que tanto o local quanto a casa influenciam na vida de uma pessoa. Continuamos? De acordo com isso? Glória a Deus. Amém, irmã Marisa. Glória a Deus. Parecia que eu ia ouvir aqui um cric, cric. Mas amém. Glória a Deus. Irmã Marisa, eu lembro que estava aqui. Os demais irmãos, sinceramente, não lembro. Mas graças a Deus. Continuamos com isso. Mas, diferentemente, Jesus sabia da sua missão, de onde veio, para onde iria e como iria. E isso fez toda a diferença para, no momento certo, na plenitude dos tempos, ele começasse, cumprir a sua missão. Então, a gente vai ter aqui um conceito aqui de rabino. De acordo com a Bíblia, é um líder religioso e estudioso da lei judaica. A palavra rabino vem do hebraico rav, que significa mestre ou grande. Os rabinos desempenham um papel fundamental na comunidade judaica, fornecendo orientação espiritual, ensinando a Torá e interpretando as leis religiosas. Neste glossário, exploraremos em detalhes o papel do rabino na Bíblia e sua importância para a fé judaica. O grande mestre, em João 1, 38, 39, quem quiser, puder compartilhar, está lendo, abrindo lá. João. João 1, 38 e o 39. Por favor. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse: Que buscais? Disseram: Rabi, quer dizer, disse, né? Onde assiste?
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora o versículo 45, desse mesmo capítulo, por favor. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele que Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Repete, por favor. Pode? Filipe encontrou a Natanael. Sim. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Amém. Glória a Deus. Se não for abusar, pode ler o 46? Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. É isso aí. Glória a Deus. É esse ponto que eu queria chegar e eu anotei só até o 45. Na verdade, é o 46. A verdade, essa é a grande palavra. Vem e vê. Não tem que a gente ficar discutindo, né? Pode alguma coisa sair lá de Nilópolis, né? De onde eu, com alguma coisa boa, que é de onde eu cresci. Pode, com certeza pode. Porque é Jesus, é quem faz a obra. É Jesus, é quem transforma. Então, mas Jesus é o mestre dos mestres. Ao ponto até dele repreender. A gente vai ver durante o texto bíblico que ele repreendia mestres e escribas e fariseus. Eram os doutores da lei. Eram os entendidos, era quem era ali autorizado a interpretar a palavra, de ensinar a palavra. E Jesus, quantas vezes o repreendeu? Repreendeu a eles. Então, por isso que a gente leu lá no início, né? Em Mateus 7, 28 e 29. Porque a multidão ficou maravilhada, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, né? Então, a gente vai ver como é importante, né? Somos cartas vivas de Cristo, olha só. Cartas vivas de Cristo. É como, e não escrito por canetas, né? Mas pelo próprio dedo de Deus. Sou eu que fiz, sou eu que estou fazendo, e sou eu que vou continuar fazendo. De onde, de repente, quem achava que o diabo colocou um ponto final na sua história, Deus vem e faz desse ponto final uma vírgula e vai continuar. A mudança que Deus tem para cada um de nós. Eu, por exemplo, eu às vezes costumo falar para alguém, quando a pessoa vem com... Não, eu preciso largar isso, preciso largar aquilo. E depois eu vejo... né, se eu aceito Jesus e tal, é o diabo acusando o tempo todo. Eu falo, olha, a vida da gente é como um livro. E nem sempre a gente consegue escrever o último capítulo dele. Por isso é preciso a gente estar nas mãos de Deus. A minha história de vida, por exemplo, ela tinha um roteiro escrito pelo diabo. Parecia que nada ia dar certo na minha vida. Perdi meus pais muito cedo. Resolvi viver a minha vida, usar drogas. Mas até para usar drogas, não, parece que, com certeza, não nasci para aquilo. Ninguém nasceu para isso. Quantas vezes eu sentei... Eu lembro da primeira vez que eu fui participar. É um testemunho aqui para os irmãos, tá? Em nome de Jesus, para que seja edificado a fé de cada um, para que, de repente, você transmita isso para alguém, também está abençoando a vida de alguém. Do que Deus faz. Eu não tive esse privilégio de nascer num lar evangélico. Eu acho que esse tipo de testemunho também deveriam ser chamado para ser contado nas igrejas. Né? Chama o ex isso, o ex aquilo, mas aquele que nasceu, foi criado e permanece, né, na presença do Senhor,
Isso com certeza é um grande testemunho também no mundo que a gente vive. É um grande testemunho, com toda certeza. E eu sentei uma primeira vez para participar ali, e quando foi aceso aquele charuto que eles chamam, eu fui o primeiro, deram como primeiro. E eu dei uma puxada tão grande que o cigarro pegou fogo, consumiu o cigarro de maconha todinho, todo mundo ficou com tanta raiva de mim, queria até me bater ali. Então ali eu já ia vendo, eu tinha que já ir vendo que não era para participar disso, que Deus tinha algo para a minha vida, como que Deus me guardou. Como que Deus me guardou. Se eu parar para pensar, na turma que eu andava, na minha infância, adolescência, de repente, uma mão ainda é muito para contar quantos ainda estão vivos. Glórias a Deus, não me sinto melhor do que ninguém, mas eu um dia resolvi ouvir a voz de Deus. Para um desses colegas, uma vez eu vi ele passar correndo e se escondeu atrás de um poste, lá perto da minha casa. Eu falei, olha, Jesus te ama. Vamos para a igreja? Não, agora não. Não demorou muito, morreu também, mataram ele. Então vocês veem, olha, eu acordei com essa palavra no meu coração, a minha graça te basta. Para a gente parar com esse negócio que eu tenho que ainda que largar isso, ou tenho que fazer aquilo, venha como estás. Porque é o Espírito Santo de Deus que não vai te deixar como está. É Ele que vai tirar ou te acrescentar algo. Não há nada que a gente venha a fazer mais que aumente o amor de Deus por nós. Como também não há nada que a gente diminua de fazer para que aumente o amor de Deus por nós. Deus nos ama. E ponto. E ponto. Vou voltar aqui para a leitura, porque eu ainda tenho essa dificuldade da parte do ensino e pregação. Tudo eu quero levar para a pregação. Mas amém, eu sinceramente gosto de falar do amor de Jesus. Eu gosto de falar de salvação. Eu gosto de falar que Deus está sempre nos dando a oportunidade de arrependimento. Que Deus é quem purifica a nossa mente e o nosso coração. Então, a origem do termo rabino, não sei se a gente leu, acho que a gente não leu, não, né? Lá em Marcos 7, 5 e 6, Jesus, o mestre dos mestres, foi essa anotação que eu fiz. Alguém mais poderia abrir? Marcos 7 e o 6. Por favor, pastora. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O 7 também? Não, né? Não, amém. Se a senhora quiser ler, pode ler, pastora. Ele fecha dizendo: em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Meu Deus. Tem que ser alguém que fala com autoridade, né? Para repreender dessa forma mestres, doutores, fariseus e escribas. Se de repente é uma pessoa que chega ali com a vida toda torta, né? Mas espera aí, eu te conheço, eu te vi ainda há pouco. Tá, mas que a gente não seja intimidado pelas acusações, porque quem nos lava é o Senhor, o mestre dos mestres. É Ele
quem nos capacita. Em nome de Jesus, não pare de falar do amor do Senhor. Então, aí, continua aqui. A palavra rabino, né, como a gente viu, tem suas raízes no hebraico, rav, que significa mestre ou grande. No contexto bíblico, o termo é usado para se referir a líderes religiosos e estudiosos da lei judaica. O título de rabino é concedido a indivíduos que passaram por um extenso treinamento religioso e demonstraram profundo conhecimento da Torá e das tradições judaicas. Os rabinos são respeitados como autoridades religiosas e são responsáveis por orientar a comunidade judaica em questões de fé e prática religiosa. Vou ler mais um parágrafo aqui. O papel do rabino na comunidade judaica. Os rabinos desempenham um papel crucial na comunidade judaica, fornecendo orientação espiritual, ensinando a Torá e interpretando as leis religiosas. Vê como enfatiza, né, o assunto. Eles são os responsáveis por liderar serviços religiosos, realizar cerimônias de casamento e funeral e aconselhar os membros da comunidade em questões éticas e morais. Além disso, os rabinos também atuam como educadores, ensinando a próxima geração sobre a história e os ensinamentos do judaísmo. Sua presença é fundamental para manter a coesão e a identidade da comunidade judaica. Pois não. Lembrar que Jesus, né, essa passagem que diz, ensinava como quem tem autoridade. Então, e nós devemos trazer isso para hoje, para o dia de hoje. Por quê? Porque se Jesus ocupava um púlpito para ensinar, é porque ele tinha autoridade para ocupar esse púlpito. Amém. Não é porque ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Onde é que ele veio trabalhando essa autoridade? Então, ele foi para a escola bíblica, ele participou de tudo. A mãe levava, os pais levavam para o templo para estudar e ele estava ali participando de todas aquelas situações. Glória a Deus. Com 12 anos ele fez o bar mitzvah, porque só poderia ser um rabi, no caso, rabi, o mestre da lei, e ocupar um púlpito quem tinha feito o bar mitzvah. Então, pelo bar mitzvah, ele era um judeu autêntico. Aleluia. Aí ele conhecia a lei. E nesse conhecimento da lei, ele como filho de Deus, e como quem tinha autoridade, ele poderia julgar qualquer um desses mestres. E por isso ele foi chamado de Rabone, mestre dos Aleluia. mestres. Não é? Chegou a galgar essa autoridade, né? Porque ele realmente tinha autoridade. Na hora que desceu a autoridade, no tempo que Deus deu para ele, para começar a expressar essa autoridade, não pense que ele chegou, quero te parar, quero não. A igreja tem que entender isso. Ele não chegou, não. Ele ensinava nos sábados na sinagoga. Sim. Por quê? Porque ele tinha escala. Quando faltava a pastora Luiana, tinha o pastor Nilton. Então, estava na escala. Então, nós temos que pensar na figura de Jesus como alguém que se dedicou à Aleluia. palavra de Deus. Glória a E temos Deus. que fazer o mesmo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, tá, irmã Marisa? Aleluia, por ter enriquecido. Deus abençoe, irmã Luzia. A irmã Luzia vai estar passando a salva para o nosso ofertório, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. É verdade isso, tá? De repente eu entrei muito superficialmente e
a irmã sentiu a necessidade de voltar nisso, porque era no templo, de fato, aprender tudo isso, e Jesus aprendeu. Não é como, às vezes, a gente vai querer ler outras fontes aí, e tem tantas opiniões sobre esses anos que Jesus, né, passou ali e se apresenta aos 30 anos de idade, no início do seu ministério. Então, a gente vai ver que tudo isso fazia parte, né, da lei e costume dos judeus. Não é como, foi para o deserto aprender com os essênios e tantas coisas. Não, cuidado com isso, com essas conclusões. Porque quando a gente vê na Bíblia, Jesus foi pego com 12 anos aonde? No templo. Tá? Depois ele aparece ensinando aonde? No templo, nas sinagogas. Então, cuidado com as conclusões, né? As raposinhas, cuidado, que ela vai encontrando o caminho, vai minando. Daqui a pouco você tem as suas conclusões, aí vai fazer como está hoje em dia essa onda aí. Ó. Não preciso mais ir para a igreja adorar o Senhor, não preciso mais estar em comunhão. Cuidado com essas conclusões, porque é na comunhão dos santos que Deus... Uma vez eu vi um vídeo muito interessante, uma pessoa falou para o pastor que ela era a igreja, ele falou, não, você não é a igreja. Você é templo do Espírito Santo, isso eu concordo agora já contigo. Você é parte... então eu sou o corpo de Cristo? Não, você é parte do corpo de Cristo. Então, você é corpo quando você junta o pé, a mão, a cabeça, a orelha, ou seja, quando o povo de Deus está reunido, aí se torna o corpo de Cristo, igreja de Cristo. Então eu sozinho sou um membro que foi retirado do corpo. Então, cuidado, né, com esse relativismo que tem hoje. Não, vamos se discutir. Então, fundamentos, princípios são imutáveis, não se negocia. Tá? Você vê que existem coisas no Antigo Testamento que Jesus manteve. Os apóstolos mantiveram. Então, cuidado. Como diz o nosso pastor, o passarinho pode até pousar, o que ele não pode é fazer ninho. Não deixa o diabo roubar, né? Como a parábola lá do semeador. A boa semente, né, foi sendo lançada, caiu em boa terra no final, mas antes ela cai em espinhos, pedregulhos. As aves do céu vieram e roubaram, mas no final, tá? Foi encontrado boa terra. Eu todo dia peço isso a Deus, que o meu coração seja essa boa terra e que venha frutificar em nome de Jesus, tá? Que a gente venha ser esses que permaneceram. João Batista, quando começa a batizar, ele diz assim, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou me disse, aquele que vir descer e permanecer, esse é. Então, ele estava falando do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo venha, como num dia ter entrado na nossa vida, e que ele permaneça na nossa vida, em nome de Jesus, para que aonde a gente passar, ali vai um servo do Senhor, ali vai mais uma serva do Senhor, e isso às vezes sem falar, para a glória do Senhor Jesus. Voltando ainda um pouco no que a irmã Marisa falou, glórias a Deus por essa declaração, porque Deus abençoe a vida dos nossos pastores. Então, se o pastor te convidou para trazer uma palavra, se sinta abençoado por Deus, porque eu creio que os nossos pastores, né, não chamam quem está com uma vida cheia de escândalo aí fora. Que testemunho é esse? Olha, quem conhece aqui o pastor Moisés, lá de... Eu, quando estava no seminário, eu ouvia o nosso professor dizer, olha, se um dia o pastor Moisés chamar vocês para levar uma palavra lá, é porque ele viu algo de Deus na tua vida. E para a glória do Senhor Jesus, eu já fui chamado para levar a palavra lá 2 vezes. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. A nossa vida precisa ser do Senhor.
está nas mãos do Senhor. Então, foi separado aqui alguns títulos para o rabino, né? Ele como educador, como conselheiro. O rabino é um líder comunitário. E depois, agora eu vou dar uma parada nesse outro aqui, esse outro parágrafo aqui. A importância do rabino na preservação da tradição judaica. Gostaria de rapidamente abrir mais um parênteses aqui. Você está vendo o papel como é fundamental na cultura judaica? E hoje existe o dom de mestre. Deus nos dá, Deus nos capacita. Então, vocês vejam como que era o rabino praticamente para tudo. Né? Era o rabino para tudo. Aí, fazendo um paralelo sobre isso, eu sou militar. E uma vez eu fui designado para comandar um destacamento no interior, lá no Paraná. E ali, eu mesmo sem saber, eu era procurado para tudo. Eu imagino que Deus me preparando para o ministério. Era o comandante do destacamento, né? No caso eu, o sargento, para fazer parto, para separar a briga, até para fazer casamento. Você fez, agora você tem que casar, tem que assumir, fazer casamento na marra, tudo. Era o sargento, o comandante de destacamento. Eu fui criado no espiritismo, batia tambor. Era chamado de Axogum na época, que é o Ogã de Matança. Eu ajudava a fazer os sacrifícios ali para as obrigações. E uma vez eu compartilhando isso com um pastor amigo meu, ele me disse, Deus já estava te preparando para o sacerdócio, te chamando para o sacerdócio, e você não sabia como, não sabia quem, mas era Deus já te preparando, ainda que fosse com aquilo lá, mas o chamado já estava na tua vida. Chamado ministerial da palavra. E eu dou graças a Deus que conforme o chamado de Deus, de fato, foi acontecendo na minha vida, eu fui vendo cada palavra que foi sendo lançada na minha vida. Eu tinha mais ou menos 17 a 18 anos, quando eu fui parado, lá em Nilópolis, que foi a cidade que eu morei, por um homem de Deus. E ele disse para mim, jovem, eu vejo Deus trabalhando na sua vida, te chamando para o ministério pastoral, da palavra, tá? Primeiro você vai trabalhar para o governo, mas você não vai se aposentar no tempo devido. Deus vai te tirar antes, mas é para a obra dele. E tem outra, você não vai ser comandado por muito tempo, você vai passar a comandar também. E eu ouvi aquilo, mascando chiclete, continuei. Para mim não me disse muita coisa. Não tinha aceitado Jesus e fui. Só que as coisas foram acontecendo. Porque Deus não é homem, não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, meu irmão, minha irmã, Ele vai cumprir na tua vida. Deus falou, Deus tem promessa para a tua vida, vai se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foram passando-se os anos, foram acontecendo aquilo que eu ouvi tempos atrás e foi se confirmando. Mas quando veio a minha aposentadoria, de fato foi antes do tempo devido, eu não quis saber de fazer a obra, de fazer nada. E um dia, na época do Orkut, esse é antigo, hein? Na época do Orkut, eu abri e tinha uma mensagem. E para surpresa nossa, eu morando em Curitiba nessa época, né? Já era militar, já estava caminhando para a aposentadoria, a minha reforma. Tinha uma mensagem do pastor Fábio. Isso eu estou falando coisa de uns 13 anos atrás, mais ou menos. E eu abri, era um convite para quando viesse a Rio das Ostras, fizesse uma visita na igreja que ele pastoreava. E eu falei com a minha esposa, eu tenho um convite aqui de um pastor, de uma igreja. Ela falou, onde? Eu falei, tal de Rio das Ostras, o lugar.
Olha o que Deus faz. E eu fui agindo como quem estivesse agindo, né, por conta própria, fazendo as coisas, me mudando, muda para cá, muda para lá. Aí resolvi morar no Rio de Janeiro, consegui o caminhão lá da associação, coisa que era muito difícil de conseguir na época, e consegui rápido, né? E colocamos nossa mudança toda dentro do caminhão. A minha sogra tinha conseguido uma casa para alugar do lado dela, e estava tudo preparado já para ir morar, né, do lado da minha sogra, mas Deus deu livramento. Brincadeira, isso é uma brincadeira, tá? Minha esposa, se não está assistindo, daqui a pouco ela vai assistir. É brincadeira, tá? Já me consertar, né? A dona da casa desistiu de alugar. Me ligou dizendo que desistiu de alugar a casa. E eu, na hora ali, mas me deu tanta raiva, eu já com a mudança toda dentro do caminhão. E eu falei, o que eu faço agora? Aí liguei para minha esposa, contei a situação para ela. Ela já estava na casa da irmã dela, em Conceição de Macabu, me aguardando, né? Aí ela conversou com a irmã dela, ela falou, ó, a Zete disse que tem uma casa aqui muito boa, tal, que o dono aluga para você, sem depósito, sem fiador, só chegar e entrar. Eu falei, ô glória, olha o que Deus faz. Viemos morar em Conceição de Macabu, o tempo passou, Deus providenciou a compra de um terreno aqui em Rio das Ostras. Construímos a nossa casa aqui em Rio das Ostras. Vimos que tinha uma igreja do Nazareno aqui, que foi onde eu aceitei Jesus. Eu pulei essa parte toda aí, senão o testemunho ia ficar muito grande. Vimos que tinha uma igreja do Nazareno aqui, né? Atravessamos a pista e entramos e vimos quem era o pastor. Quem era o pastor? Pastor Fábio, que me fez um convite 13 anos atrás. Há 12 anos já estamos aqui congregando para a glória do Senhor Jesus. Olha o que Deus faz. Você vai achando que está fazendo tudo por conta própria. Vou para cá, vou para lá, e Deus está na frente ali no final do caminho. Você vai para lá? Eu também vou lá. Você vai me encontrar. Uma hora você vai me encontrar. Tem hora que acaba os teus caminhos todos e você dá de cara com Deus. Agora deixa eu fazer na tua vida. É assim que Deus faz, em nome de Jesus. Que a gente não tenha esse coração petrificado, né? Deixar o Espírito Santo moldar, trabalhar na nossa vida. Tudo tem o seu tempo de Deus, mas esteja disponível a ouvir a voz de Deus. Como eu disse, eu vou ler essa parte aqui, sobre a tradição judaica. Os rabinos desempenham um papel vital na preservação da tradição judaica, transmitindo os ensinamentos e rituais do judaísmo às gerações futuras. Eles são responsáveis por ensinar a Torá, os textos sagrados e os princípios éticos e morais do judaísmo, garantindo que a rica herança cultural dos judeus seja preservada. Além disso, os rabinos também desempenham um papel ativo na promoção da identidade judaica, organizando eventos culturais, celebrando festividades e incentivando a participação na vida religiosa e comunitária. Sua dedicação à preservação da tradição judaica é essencial para a continuidade da fé e da cultura judaica. Alguém pode ler lá Êxodo 1, 8, do 8 ao 21. Se for muito, eu leio aqui, que eu acho que é um texto grande. Ou negocia aí, divide aí. Deixa que eu leia então esse aqui. Rapidinho aqui, por favor. Do 1 que eu falei, do 8
8 ao 20, foi isso que eu falei? Tradição. Quem lembra o versículo que eu falei? É isso mesmo. Peraí. 1 do 8 ao 21, rapidinho aqui. Entremente se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Eu acho que esses 2 versículos aqui já trouxe o que eu gostaria de estar trazendo dentro desse parágrafo aqui sobre a tradição. Veja como que é importante essa tradição de transmitir o ensinamento. Passado de pai para filho, depois o filho para o seu filho, de geração em geração. Então, o texto, para ilustrar isso, a gente vai ver a história lá de José, que não sei por qual motivo, na verdade, humanamente falando, não foi transmitido quem era José. E a gente vai ver no texto bíblico que depois do faraó, era a pessoa mais poderosa que havia na terra. Mas o texto vai dizer que o faraó que assumiu depois disso tudo não sabia. Não foi passado para ele. Então vejo como que é importante. E de repente, por eles estarem em cativeiro, eles não tinham mais vontade de falar da palavra de Deus, de transmitir a palavra de Deus, ou por medo, ou por desânimo, mas que o Senhor possa estar renovando, se há alguém aqui dessa forma, que não sente vontade de falar do amor de Jesus, eu te convido a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos estar orando para estar encerrando esse estudo bíblico. Em nome de Jesus, você que pode, se coloque de pé. Então, seja qual for a situação que porventura você já passou ou vem passando, que isso não te impeça de falar do amor do Senhor. Fale na sua casa, fale para os seus filhos, fale para o seu esposo. Não deixe de falar, porque essa fé pode cair em esquecimento, como nesse texto aqui que a gente acabou de ler lá em Êxodo, tá? Então é importante essa tradição, essa transmissão, de geração em geração. Essa fé que você tem, passe para alguém também. Em nome de Jesus. Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esse dia, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que o seu Espírito possa estar falando cada vez mais aos nossos corações. Para você que fica, Deus abençoe. Para você que não pode ficar, Deus abençoe também. Em nome de Jesus. Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esta manhã. Esta manhã, Pai, de oportunidade de crescer na graça e no conhecimento, Pai. O Senhor é o mestre dos mestres. Tua palavra diz que o Senhor é Senhor até do sábado, Pai. Quantos por aí que dá a impressão que colocam o dia acima do Senhor, de repente tirando a tua suficiência. Ah, meu Deus, tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, porque o Senhor é Senhor até do sábado, Pai. Porque o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Que a gente venha a entender esse espírito da lei, ó Pai, em que muitos julgavam ter esse conhecimento e de reter essa vontade, essa verdade, ó Pai. Mas como diz em Joel, que foi derramado do seu espírito sobre toda a carne. Toda a carne.
todos podem ter livre acesso à tua presença, porque não existe mais separação, ó Pai. O véu foi rasgado de alto a baixo, não de baixo ao alto. Isso já indica que é uma ação de Deus, uma ação de Deus. Ele quis assim e Ele fez assim, nos dando livre e total acesso à sua presença em Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus. Te peço, ó Pai, que continue abençoando os nossos pastores, a cada professor, ó Pai, dessa casa de oração, a cada auxiliar, a cada aluno, ó Pai, a cada culto prestado ao Senhor. Te peço também, ó Pai, que o Senhor continue com o Teu Espírito Santo confortando aquela família, Pai, do bebezinho que o Senhor aprove levar para si. Com apenas 22 dias de nascido. Estivemos lá orando, tivemos com a família, Pai, depois tivemos a notícia que o Senhor levou. Mas eu creio que o propósito que o Senhor tinha foi atingido em cada coração. Porque o Senhor reuniu, Pai, o que de repente aniversário algum é capaz de reunir, ó Pai, parentes, familiares, amigos distantes, ó Pai, tinha muita gente lá presente, ó Pai, e muitos, ó Pai, ouviram também a Tua palavra ministrada naquele lugar, Pai. Que seja a boa terra cada coração, ó Pai, em nome de Jesus. Que possa ser um de nós, ó, estar, ó Deus, regando, ó Pai, mas o crescimento a gente sabe que vem do Senhor, ó Pai. Teu crescimento, ó Pai. Ó Deus, continue nos ajudando a povoar o céu, para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, ó Pai, sim, eu costumo dizer que é, sim, o principal motivo ainda da existência de nós, como igreja nessa terra. Pai, a ação social é uma consequência, Pai, desse ID. Mas é a palavra, Pai, que liberta, é a palavra que transforma, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, assim quando Noé foi chamado por Ti para entrar na arca, e um dos significados da palavra arca é palavra, palavra. Então entre na palavra, que a gente entre sempre na palavra, é o verbo vivo de Deus. É a palavra, e a palavra é Jesus Cristo. Que a gente encontre esse abrigo seguro na arca, na palavra, que é Jesus, porque Ele nos esconde do mal, porque no esconderijo do Altíssimo podemos habitar e descansar em paz e segurança. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra que o Senhor nos deu, ó Pai. Espírito Santo de Deus, continue trabalhando, completando a boa obra que o Senhor iniciou em nossas vidas, ó Pai. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Ao café? A pastora está falando de um café. Café na cantina. Bom, Deus abençoe. Quem desejar, dá uma chegadinha lá.